Seja bem-vindo à nossa segunda aula de Bibliologia. Nessa aula nós falaremos sobre a revelação de Deus a nós. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que Deus ele é um ser totalmente diferente das demais coisas que nós conhecemos, porque tudo que nós conhecemos, inclusive nós, faz parte da sua criação. Logo, não tem nada que nós possamos usar de comparação a Deus, certo? E então, Deus ele está totalmente acima de nós, digamos assim. O que nós chamamos de transcendência, ele é transcendente a nós, ele transcende a nossa existência. Então, por ele ser um ser distinto, naturalmente não conheceríamos nada dele se ele não quisesse se revelar a nós de forma proposital. Porém, graças a Deus, digamos assim, ele se revela a nós e ele propôs desde antes da fundação do mundo se revelar às suas criaturas. Então ele tem dois meios básicos para se revelar a nós, que nós denominamos revelação geral e revelação especial. Ambas mostram os atributos de Deus, porém de uma forma mais completa, digamos assim, na revelação especial. Porém, é lógico, como a revelação especial é o nosso foco desta aula, ainda assim nós iremos fazer uma breve introdução sobre a revelação geral de Deus. A revelação geral, ela consiste nos atributos ou na assinatura que Deus deixa na sua criação, na natureza. Nós temos na natureza várias pegadas, podemos dizer assim, que Deus deixou para mostrar a sua existência. E isso o apóstolo Paulo fala em Romanos 1 a respeito dessa revelação que que todos os homens, na verdade, são indesculpáveis, porque eles têm os atributos invisíveis de Deus sendo expressos na natureza visível. E isso que nós chamamos de revelação geral. Ela é geral por dois motivos. Ela é geral pelo motivo de alcançar a todos os povos, todas as pessoas têm acesso a essa revelação. E ela é geral também porque ela transmite, ela ensina os atributos básicos de Deus, a sua onipotência, sua personalidade, a sua sabedoria, a sua bondade, a sua beleza, mas não ensina coisas como a redenção em Cristo, a Trindade, as Sagradas Escrituras e demais coisas. Então, a revelação geral, ela serve apenas para a condenação do homem, para que no dia do juízo final nenhuma pessoa possa ser condenada injustamente por não ter crido em Deus. Mas eu dei 3 exemplos, na verdade, na apostila que você tem. Então vamos citar brevemente eles. O primeiro exemplo é sobre a nossa personalidade. Nós somos seres pessoais, nós existimos primeiramente e para existirmos, da onde veio todas essas coisas, perguntamos muitas das vezes. Se não perguntamos, eu faço essa pergunta para você agora, eu induzo você a fazer essa pergunta. Por que existe alguma coisa ao invés de nada? O que trouxe à existência todas as coisas? Além disso, por que nós somos seres pessoais? Nós temos uma autoconsciência da nossa existência, nós pensamos, nós raciocinamos, nós temos inteligência. Da onde que vem isso? Acaso e fatores naturais não podem causar seres inteligentes, inteligência, personalidade. Fatores impessoais não causam personalidade. Apenas um ser pessoal pode criar criaturas pessoais, certo? Logo, essa é uma das evidências que nós temos para a existência de um ser transcendente, pessoal, sábio, que criou todas as coisas, que nós chamamos de Deus.
A segunda questão é sobre a beleza e a verdade, ou sobre a nossa busca em beleza e verdade. Nós temos esse padrão, nós almejamos achar o que é belo, achar o que é verdadeiro em nossa vida. A questão é, de onde nós temos esse conceito de belo e verdadeiro? Como nós conseguimos julgar algo como sendo belo e verdadeiro? Um exemplo disso, defina para mim o que é beleza. Defina para mim o que é verdade. O conceito teórico, o que é verdade. Muitas vezes nós temos dificuldades em definir tais conceitos, embora nós saibamos distinguir o que é verdadeiro e o que é belo à nossa volta. Então, logo, nós temos que ter um padrão para julgar. E esse padrão é Deus, que é a máxima verdade e a extrema e máxima beleza. Então, nós julgamos todas as demais coisas mediante o ser de Deus. E, por último, a questão moral. Nós temos um senso de certo e errado, de justiça e injustiça, e nós vivemos baseados nesse senso. Nossa vida é regida por esse senso. Embora muitas pessoas neguem a questão de certo e errado, elas ainda assim vivem baseadas nisso. Na apostila você vê a história do aluno com o caderno azul, que eu gosto muito de exemplificar. E é uma realidade isso. Muitas vezes nós argumentamos contra existir um padrão, uma lei moral em que é universal, em que para todos os povos tais conceitos são certos e tais conceitos são errados. Mas ainda assim nós buscamos impor a nossa moralidade mostrando que ela é universal. Um exemplo que eu quero deixar a respeito da moralidade é o seguinte: muitas pessoas negam que exista uma lei universal de certo e errado. Muitos dizem que é uma questão de gosto, uma questão relativa, que varia de cada povo para cada povo, mostrando a conduta de certos povos que acabam sendo estranhas ao nosso conceito cristão de certo e errado. Porém, as pessoas que infligem, que quebram essas leis, causando mal a outras pessoas, ainda assim elas não querem que seja feito isso com elas próprias. Nem todo comportamento do homem é segundo as leis morais, certo? Muitos dos comportamentos nossos, da nossa sociedade, vai contrário às leis que nós temos da nossa consciência. Mas isso não significa que tais leis não existam. É a mesma coisa, pessoas quebram leis de trânsito, quebram leis estatais, mas nem por isso essas leis deixam de existir. Pelo contrário, essas leis mostram que tais pessoas estão infringindo a lei, são culpadas de erro. Como eu disse, essas pegadas, essa assinatura de Deus na natureza, ela não é salvífica, ela não pode nos trazer a salvação, mas o problema não está na revelação de Deus a nós, o problema está em nós. A partir do momento que caímos em Adão, passamos pela queda da desobediência, todo o nosso ser foi corrompido pelo pecado, então a nossa mente, todas as nossas faculdades mentais, visuais, tudo a nossa possibilidade racional e emocional e as demais áreas nossas, ela foi corrompida pelo pecado. Então nós estamos impossibilitados, nós fomos, digamos assim, estamos bloqueados. Nós não queremos, estamos não bloqueado, que tira a responsabilidade do homem, mas a partir do momento que pecamos, passamos a ser inimigos de Deus. E o nosso ser, ele ficou cego propositalmente a tudo o que é a respeito de Deus. Então a natureza, o que nós vemos, o caráter de Deus, os atributos de Deus que nós vemos na natureza, passam a ser distorcidos, ao invés de ser adorados, a trazer adoração, a levar a adoração a Deus, ela é distorcida, a adoração à criatura, a idolatria.
É o que Paulo fala em Romanos 1, que deixamos de adorar o Criador e passamos a adorar a criatura, que apenas é o espelho que reflete a glória de Deus e não o próprio Deus. Então, por causa disso, foi necessário que Deus se revelasse de uma outra forma, uma forma especial. E Ele vem se revelando através de teofanias, que são aparições dele por meios naturais, através de homens. Por exemplo, nós vemos a aparição de Deus na sarça ardente, nós vemos a aparição de Deus como um homem para Abraão. Então, Deus vai se revelando durante toda a história ao homem de forma especial, chamando ele de forma ativa, para que o homem tenha a consciência da existência de Deus. E o clímax, digamos assim, dessa revelação especial é quando Deus se encarna em Cristo. Quando Deus ele se torna homem, a segunda pessoa da Trindade se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a máxima revelação, porque Cristo não apenas traz uma palavra da parte de Deus, como os outros profetas, mas Ele em si é a própria palavra de Deus. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 1, que fala: no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então, essa revelação máxima, ela veio para mostrar a necessidade que hoje nós temos acesso à Bíblia, que é a nossa revelação especial, não são os profetas, nós não temos mais Jesus pessoalmente conosco, fisicamente conosco, que possamos ver e tocar. O seu Espírito está conosco, mas ele não está andando no meio de nós, assim como ele esteve com os discípulos e os apóstolos. Então, a única revelação especial que nós temos hoje é a Bíblia. Na Bíblia, nós vemos algo além do que a própria revelação natural ou geral poderia nos dar, como a questão da pecaminosidade do homem, a questão da necessidade da salvação por Deus, a questão da ira de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, que exige a condenação do homem, mas que mediante a sua misericórdia Ele providencia o sacrifício substitutivo em Jesus Cristo. Então, nessa revelação especial, Deus, Ele propõe se revelar de forma progressiva. Aos poucos Ele vai se revelando cada vez mais aos homens. Essa revelação é especial porque ela não alcança todas as pessoas. Nós sabemos que não são todos os povos que crerão em Cristo, não serão todos os povos que ouvirão sobre o Evangelho, muito menos aqueles que crerão em Cristo. Então essa revelação é destinada apenas à igreja de Deus, apenas aos verdadeiros remidos, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que poderão desfrutar verdadeiramente dessa revelação, da sua forma plena. É lógico que nós não teremos um conhecimento total do que a Bíblia nos diz, mas nós ainda assim entenderemos as profundidades do que Deus requer de nós, da vontade de Deus para nossas vidas como filhos e filhas de Deus. Então é interessante notar que Deus, Ele vai se revelando durante a história, não é uma revelação fora da história, como nós vemos algumas mitologias. Durante a história, especialmente a história de Israel, nós vemos Deus se revelando para um povo, para que mediante esse povo, Deus seja conhecido das demais nações. Israel falha, mas então Deus chama a sua igreja para cumprir esse papel de tornar o reino de Deus visível para o mundo. Esse é o nosso papel, tornar a revelação de Deus disponível e acessível
a todos os povos. Esse é o mandamento do ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então Deus ele veio diante de nós. É interessante que o pensador cristão Lactâncio, ele diz que a palavra religião ela vem do termo em latim religare, que significa religar, o homem tentando pelas suas forças, seus meios, se religar a Deus. Porém, o cristianismo é totalmente diferente. É Deus vindo em direção ao homem para nos reconciliar. Ele toma a iniciativa. Ele vem ao nosso encontro e não nós vamos ao encontro dele. Ele que vem e nos chama de forma a nos conquistar, de forma a nos reconciliar consigo. Então, esses são os dois tipos de revelação. A revelação geral de Deus na sua natureza, que muitas vezes o homem natural está cego para isso, e a revelação especial em que Deus propositalmente se revela na sua santa palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Ok? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Tchau.